fantástico. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que está muito presente nas redes sociais. Nós vamos falar da teoria das conspirações. Estas teorias que tanto deixam as pessoas ansiosas, angustiadas e sem entender o que realmente está acontecendo e qual é a verdade dos fatos. Vamos então entrevistar duas personalidades. Uma personalidade desconhecida, o rapaz que se denomina como Camaleão. Ele está com uma máscara, já está disfarçado. E depois o professor Dr. Olavo de Carvalho. Muito bem, vamos iniciar então as entrevistas. Boa noite, jovem Camaleão, seja bem-vindo. Vamos fazer então as entrevistas. O que o senhor tem a nos dizer sobre a sua teoria de que o senhor se tornou um réptil? Boa noite, doutor Carlos Varela. Então, a coisa começou meio assim, eu comecei a ter uns sonhos meio estranhos assim. Certo dia eu acordei de manhã e eu fui olhar no espelho, eu já estava com essa máscara no rosto. Eu achei estranho porque eu sempre durmo sem máscara, escovo o dente e durmo sem máscara, não tem por que dormir de máscara, afinal. E eu vi que a máscara estava no rosto e começou a coçar muito o meu rosto, a minha pele toda, o meu corpo todo, uma irritação. E quando eu vi, se tratavam de escamas. Como você pode ver aqui, elas são escamas mesmo, né? E eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, mas quando eu tentei tirar a máscara, ela não saía mais da minha face. Parecia que ela estava amoldada. E agora ela faz parte do meu rosto, não sai mais. E eu fiquei sem entender. Quando eu comecei a pesquisar, foi então que eu vi que realmente eram escamas. Eu havia me tornado um réptil da antiguidade, da época dos dinossauros. Eu achei estranho, fiquei confuso. Mas eu sempre admirei o Homem-Aranha, esses heróis todos, sabe? O Batman, que vem de algum animal. E de certa forma eu estou me sentindo um super-herói. Eu sou um super-herói. Olha, rapaz, isso mais parece toalha de mesa velha ou calcinha de mulher de tromba, como tinha lá no Carandiru. Mas vamos a segunda pergunta. Qual foi a sensação que você percebeu quando você se tornou um réptil dos nossos antepassados longínquos lá da era dos dinossauros, que estão ainda presentes, vivos na nossa humanidade? Qual foi a sensação? Dr. Drauzio, como eu falei, no começo foi tudo muito estranho. Eu fiquei confuso, assustado, sem saber o que estava acontecendo comigo, o que seria de mim. Nas primeiras 2 horas foi tudo muito estranho. Aí quando eu entrei no Google, joguei na internet, eu pesquisei a respeito. E foi aí que eu vi que, poxa, eu realmente era um réptil. E tantas pessoas poderosas e famosas que têm isso, como o Barack Obama, a Rainha Elizabeth, o Donald Trump, e artistas, o Jô Soares, que é um homem tão culto, tão inteligente, a Beyoncé, né? Tantos e tantos. Eu falei, meu Deus, eu senti tão lisonjeado, tão poderoso. Falei, é isso, eu sou um réptil da antiguidade, dos primórdios do nosso planeta. Me senti muito poderoso com tudo isso. E aí passou essa sensação de inadequação, sem saber o que estava acontecendo. Comecei a entender, a aceitar, e no final do dia eu já estava todo feliz e pimposo, usufruindo de todos esses poderes que agora eu tenho. E sabe como é, né, doutor? Eu era até então um rapaz desconhecido, tímido, ninguém olhava pra mim. E eu acabei ficando famoso nas redes sociais, e aí as menininhas começaram a vir fácil, e eu aproveitei da situação, eu fiz muita fama. Já estou conhecido nas redes sociais. E sabe como é? Eu até prefiro uma galinha, um cervo, uma capivara no meio do rio Tietê. Mas eu também gosto de uma carne humana
é aperitivo, né? É apetitosa. Muito bem, jovem camaleão. O senhor sabe que veicular este tipo de informação, o senhor tem uma responsabilidade. O senhor não poderia... O senhor tem que entender que muitas pessoas sofrem com ansiedade. O senhor leva uma certa agonia com este tipo de informação que precisa ser averiguada, verificada a veracidade destes fatos. O senhor não deveria levar adiante este tipo de teoria sem ter a devida averiguação dos fatos. É o que nós estamos recomendando para todas as pessoas, que não fiquem ansiosas, mantenham a tranquilidade, tomem o Rivotril, o Dormonide, todos esses remédios aí, que vocês vão ficar tranquilos e vão suportar esse monte de informação que a internet traz para a gente, as redes sociais, que basicamente rede social é só fake news, né? Muito bem, meu jovem, agradeço a sua participação. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Mas o que falta para te provar, doutor, que eu sou um réptil da antiguidade? Olha aqui. Veja aqui as minhas pupilas, elas estão dilatadas, elas estão no formato das pupilas de um lagarto. Veja bem, dá um zoom aqui, ó, dá um close. Veja como elas estão no formato longitudinal, côncavo, exatamente como a pupila de um lagarto. Que prova mais o senhor quer? Realmente os seus olhos estão com as pupilas de lagarto. Fiquei realmente arrepiado agora. Vou até tomar o meu uísque desta noite, que não havia tomado. Muito boa noite, jovem. Vamos então para o segundo entrevistado, o professor Dr. Olavo de Carvalho. Muito boa noite, professor Dr. Olavo de Carvalho. Professor que também é ideólogo, filósofo e astrólogo. Boa noite, professor Olavo. Vamos iniciar a entrevista. Boa noite, Dr. Drauzio Varela. O senhor, para começar, astrólogo é a puta que te pariu, porra! Astrólogo é o caralho, porra! Você é um magrelo esquelético, pegou AIDS no Carandiru, porra! Professor, eu pediria, nós estamos em rede nacional, uma entrevista ao vivo. O senhor, por favor, se contenha, atenha os seus instintos, a sua raiva. Vamos conversar num tom civilizado, por gentileza. Eu não ofendi o senhor. Falei, enfim. A primeira pergunta, professor Olavo. Quais são as evidências de que as teorias de um governo global para todas as nações estaria sendo implementado através do que tem ocorrido no mundo? E quais seriam as formas que estariam sendo implementadas, e qual a veracidade, o que há por trás, como podemos provar tais teorias? Dr. Variola, esta tentativa, existe literatura recorrente a este tema há muitas décadas, muitos séculos, remontam ao século XVII, na época do Iluminismo. Começaram-se algumas sociedades secretas, e esta proliferação desta doutrina, desta procura por um governo mundial começou nesta época, evidentemente, e fortemente também. E desde então nós temos tido uma procura muito grande, e recentemente, com o advento da tecnologia 4.0 já constando em muitos países do mundo, e em pouco tempo no Brasil também, teremos o avanço desta tentativa de governo mundial com o advento da tecnologia e com esta bactéria que tomou conta do mundo inteiro e que é uma das ferramentas de implementação desta nova desordem mundial, tá certo? A literatura é muito extensa, eu mesmo escrevi muitos livros a respeito. Se você tiver o desejo, posso lhe passar vários desses livros. Minha obra é muito vasta e posso passar para o senhor pode entender melhor a respeito, tá certo? Professor, gostaria de saber do senhor se o senhor tem noção que estas teorias conspiratórias têm gerado uma certa agonia, angústia nas pessoas, ansiedade,
sintomas de síndrome do pânico adoecendo muitas pessoas, professor Olavo? Olha, doutor Varíola, evidentemente quem faz este tipo de coisa, de provocar pânico na população e medo, é a Rede Globo Lixo de televisão, porra! O senhor não tente colocar na minha conta o que vocês fazem, porra! Isso não compete a mim! Isso, porra! Onde já se viu? Canalice e cafajestagem, rapaz! Isto quem faz são vocês com a desinformação que vocês provêm na nossa sociedade. Muito bem, professor Olavo, agradecemos a participação. Vamos agora para o documentário. Logo após o Fantástico, teremos o documentário que fala da segunda onda desta bactéria, né? Para que ela é a segunda onda na Europa, nos Estados Unidos, e que logo chegará ao Brasil. Para tanto, queremos, a fim de prevenir a nossa população, teremos um documentário sobre a segunda onda na Europa e Estados Unidos, de forma a prevenir esta segunda onda da bactéria que já está chegando no nosso Brasil. Muito bem, boa noite a todos, ficamos por aqui, seguimos juntos. Galera, se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, ativa o sininho de notificação e vamos seguir junto nessas mensagens de amor, fé, esperança e conscientização política. Um grande abraço, tamo junto.